Na aula de hoje vamos estudar a elisão no idioma francês. O que é elisão? É esse apóstrofo aqui, né? Que é colocado quando se suprime, né? Se omite uma letra. É, Essa matéria nós já estudamos no curso, na primeira aula do curso Primeiras Noções da Gramática Francesa. Também estudamos no curso Gramática Francesa, primeiro curso, na aula 1, na primeira aula. E também estudamos no curso Primeiras Noções de Gramática Francesa, na aula 18. Está aqui, nesse curso aqui, Primeiras Noções da Gramática Francesa. A gente colocou aqui na aula número 1 aqui, ó, pronúncia de vogais e ditongos, artigo definido, nós estudamos aqui. Estou mostrando aqui. E quando nós falamos em artigo definido, elisão, ó, elisão do E ou do A. Ou seja, emprega-se antes de palavra que começa por vogal ou H mudo, né? Aqui a gente colocou l'ami e l'homme, né? Palavra que começa por vogal ou H mudo, se coloca antes, né? E aqui no blog Gramática Francesa, primeiro curso, na aula 1 também, quando nós estudamos o artigo definido, nós colocamos aqui em contrações, né? Ocorre a contração quando o nome inicia por vogal, né? L'enfant, aqui, né? Começa por uma vogal ou um H mudo, tira-se a vogal de lê ou de lá, do lê ou do lá, substituindo-a por um apóstrofo. Tá? Então, estudamos aqui também no curso Gramática Francesa, né? Primeiro curso. Né? E ainda estudamos na aula 18 do curso de Primeiras Noções da Gramática Francesa, quando nós estudamos a elisão do que, né? Então, ocorre a elisão do E, do que, né? Quando segue uma palavra que começa por vogal H mudo, né? A gente colocou aqui os exemplos, tá? Vamos então agora fazer o nosso estudo aqui, retornar ao estudo da elisão do idioma francês, né? Já recapitulamos aqui aonde que a gente estudou. Bom, a regra geral é o seguinte, emprega-se, né? Então, a elisão do E ou do A ocorre antes de palavra que comece por vogal ou H mudo, tá? No caso do que, a elisão ocorre quando se segue uma palavra que começa por vogal ou H mudo, né? Então, basicamente é isso. Agora nós vamos estudar outros aspectos, né? Que é o seguinte, quando tem um E mais uma consoante ou H mudo, tá? O final é E e se segue uma consoante ou um H mudo, na primeira situação. Na segunda situação, quando termina em A, a palavra termina em A e a que se segue é uma consoante ou um H mudo. Ainda estudaremos o si e o que, né? A elisão, as situações e ainda a elisão do tu. Então estudaremos 3 casos aqui de elisão. Vamos lá então. Então você pode se lembrar desta matéria, então, quando você aprendeu, né, que por razões de eufonia, né, algumas vezes nós adicionamos uma ou outra letra na palavra. Pelas mesmas razões de eufonia, nós aplicamos o procedimento contrário com a elisão. Tá? Então, elisão é omissão de uma letra. Vejamos aqui o nosso exemplo. Lorsqu'elle viendra, j'irai ouvrir la porte. Então, quando ela vier, eu vou abrir a porta. Né? Aqui ocorreu a elisão aqui do que, né? Quando
se juntou com L, né? Começa por uma vogal. Vogal E. Então, a elisão consiste, aqui o conceito principal, na definição. A elisão consiste em substituir a vogal final de uma palavra, no caso, substituiu ali o, né, do que ali, por um apóstrofo, quando esta vogal é colocada diante de uma palavra que começa por uma vogal ou H mudo, né? L começa por E, né? Tá, a elisão obedece a determinadas regras conforme a vogal que será elidida, né? Conforme nós veremos aqui em 3 casos, né? Ou melhor, 4 casos. Vamos, então, estudar em 4 casos aqui. Voltando aqui, vamos estudar primeiro a palavra terminando em E e a seguinte iniciando por uma consoante ou H mudo. Então, a vogal E é muitas vezes omitida e nessa elisão, e essa elisão é constante, salvo algumas exceções. Tá? Então, geralmente, o E é omitido. Tá? Je pense que elle viendra. Né? Aqui nós temos o futuro do verbo venir. Né? O futuro do verbo venir, vir. Né? Je pense que elle viendra. Eu acho que ela virá. Né? Então, je pense que e o E aqui, né? Então, dá a elisão de um deles, de um E. Né? Aqui outro exemplo. Je pense qu'il viendra. Je pense que il viendra. Eu penso que ele virá. Né? Então, também fizemos a elisão de um E aqui. Né? Depois, je pense qu'on viendra. Je pense qu'on viendra. Eu penso que nós chegaremos ou viremos, né? Tá? Então também aqui ocorreu a elisão do E. Vamos agora ao nosso segundo caso, a letra B. Quando uma pausa é marcada por um sinal de pontuação, não há elisão. Tá? Então aqui nós temos o caso da pausa, aqui, ó, por um sinal de pontuação, que no caso é uma vírgula. Vamos ler então essa frase aqui. C'est lui le coupable parce que a déclaré le tribunal on l'a trouvé l'arme à la main. Então, este é o culpado porque, segundo o tribunal, nós encontramos a arma em sua mão. Então, aqui não há elisão, tá? Porque houve uma pausa, né? Devido ao sinal uma vírgula, né? Uma pontuação. Né? Então, não houve a elisão aqui do que com o on. Né? On. Vamos ao C. Então, quando nós queremos colocar uma palavra em destaque, nós jamais fazemos a elisão. Tá? Ou seja, se nós queremos destacar uma palavra, né, nós nunca vamos fazer elisão. Esta palavra tem muitas vezes o valor de um nome. Geralmente essa palavra é um substantivo. Tá? Então, on est incorrect dans cette phrase. Ici, que é um nome. Ou seja, on, que é incorreto, um que é incorreto nesta frase. Né? Então, estamos usando o que aqui como sendo um substantivo. Né? Então, neste caso, nós não fazemos a elisão. Ó, esse E e esse E aqui não continuam os dois E's, não há elisão. Né? Aqui, então, nós transformamos o que em um substantivo. D. Se os pronomes pessoais complementos, le e lá,
seguem um verbo no imperativo, não se faz elisão, né? Então, ce livre, garde-le aussi. Ce livre, garde-le aussi. Né? Este livro, guarde-o também. Tá? Então, não fazemos aqui uma elisão porque esse le, né? Aqui ele segue um verbo que está no imperativo. Aqui, tá? Garde-le aussi. Não haverá elisão ainda com o adjetivo demonstrativo se, quando este se encontrar diante de uma proposição, ou seja, de uma oração relativa, ou quando o se não é sujeito. Tá? Os dois casos aqui. C'est à quoi il dépense son argent, non ne me regarde pas. Então aqui ele está diante de uma proposição, né? No que ele gasta o seu dinheiro, não me preocupa. Et sur si elle retourna dans la bibliothèque. Aqui o se não é sujeito, né? E sobre se ela volta para a biblioteca. Atenção, os pronomes G e C se escrevem aqui, né? J apóstrofo, C apóstrofo, quando eles antecedem o verbo, tá? Mas na forma interrogativa, eles se escrevem por inteiro, tá? Ainda que a elisão seja marcada foneticamente, tá? Então, quando o G e o C antecedem o verbo, tá? Nós fazemos a elisão. Quando está na interrogativa, eles se escrevem por inteiro, não ocorre aqui. Veja aqui, j'arrive, né? Aqui está ele dizendo aqui, né? E aqui nessa frase interrogativa, suis-je arrivé, né? Então, está aqui, aparece. C'est terminé, aqui está idindo e aqui não, né? Na frase interrogativa. C'est achevé, né? Isto está terminado, isto está concluído, certo? Então, essas são as situações. Em relação conforme nós vimos aqui, o E, né? E seguido de uma consoante ou de um H mudo. Agora nós vamos verificar quando a palavra termina em A, mais uma consoante ou H mudo. Tá? Então, primeira situação aqui. Nós encontramos a vogal A elidida, né, quando ela é artigo ou pronome pessoal lá. Tá? Então aqui, lá, l'intégralité. Né? Aqui ela está funcionando como um artigo. Né? Então aqui está elidido. De cet exposé et réalisé par les élèves. Hein? Cette femme, je l'aime. Je la aime. Né? Esta mulher, eu a amo. Depois B, se o pronome pessoal lá segue o verbo no imperativo, não se faz a elisão. Cette chemise, garde-la aussi. Esta camisa, guarde-a também. Agora, quando o lá é um nome que nós queremos colocar em destaque, nós também não fazemos a elisão. Donnez-le là avant le ré. Lá, aqui significa a nota de musique, né? Então, dê o lá antes do ré. Então, nós queremos colocar em destaque
né? O nome, né? Nós não fazemos então essa elisão, nós queremos colocar em destaque esse nome, tá? O demonstrativo sa não sofre geralmente a elisão. Sa explose, isto explode, né? Não há elisão aqui. Agora no terceiro caso, se ou que, vejamos a situação em que existe a elisão ou não, né? Antes de il ou ils, a conjunção de subordinação o si sofre elisão, tá? Então, antes de il ou ils, né? Je ne sais pas s'il viendra demain, né? Je ne sais se il viendra demain. Eu não sei se ele virá amanhã, né? Então, tá aqui, ocorre a elisão, nesse caso, antes de il ou ils. Se como advérbio, nunca sofre a elisão. Aqui está. Es-tu si intelligent que tu ne doives pas étudier? Né? Você é tão inteligente que você não devias estudar. Então, o si como advérbio nunca sofre elisão, tá? Que é o caso aqui, ele é um advérbio. Atenção, o i do pronome relativo que não se elide, salvo na linguagem popular, tá? Que é tu, tá? Não fazemos a elisão. Por último, o tu. O pronome tu se elide unicamente na linguagem popular e, às vezes, os escritores franceses reproduzem esta elisão em seus diálogos. Vejamos aqui um caso aqui. T'es encore arrivé en retard, dit-elle à sa fille. Tu ainda está chegando tarde, disse ela à sua filha, tá? Então, só na linguagem popular, tá? Que o pronome tu se elide. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Onde nós estudamos a elisão no idioma francês.